Olá, bom dia. Como é que tá as coisas por aí? São 8 horas e 57 minutos em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Hoje é dia 19 de 1 de 2023. A gente se comprometeu ontem a começar a falar sobre as habilidades que um candidato precisa ter, tá? E eu vou enumerar ao longo desses dias várias habilidades para a gente ir debatendo aqui, para ir colocando a necessidade de como é que se formata, ou como é que se cria, ou como é que se molda a liderança de um candidato. Para falar em liderança, por falar em liderança, a primeira habilidade que um líder tem que ter, ou né, a primeira condição que o candidato precisa ter, ele precisa saber liderar. Eu vou ler aqui rapidamente um conceito de liderança, não é o único, mas você pode ir no dicionário buscar isso e tentar entender, mensurar até onde vai essa capacidade. Liderança, genericamente falando, está associada ao ato de comandar, atraindo outras pessoas que possam agregar de incontáveis maneiras para alcançarem um melhor resultado para o grupo. O líder, como parte integrante desse grupo, influencia de forma segura, autêntica, amigável, com seriedade, confiança e amor à vida de todos. Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquia. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Ou seja, para você liderar, você não precisa ser doutor, você não precisa ter formação superior, você não precisa ah, ser educado formalmente. Essa habilidade, ela não necessariamente é nata. Eu sempre digo que tudo você pode treinar, você pode adquirir, mas uma coisa é necessária. Você precisa aglutinar as pessoas através do seu conhecimento, a sua capacidade de organizar essas pessoas em torno das suas ideias. Você precisa ter uma ideia que influencie, que traga as pessoas para perto de você, para que elas possam seguir essa direção. Você precisa dar um rumo seguro, você precisa dar as condições e mostrar para elas que é possível a conquista. Né? Se a gente pegar, você deve conhecer vários candidatos ou vários políticos com mandato, é só você buscar, espelhar neles e ver como é que eles agem, como é que eles comandam, como é que eles fazem. Porque você pode, tendo um modelo para seguir, você pode ver as habilidades, como é que ele fala, a postura, as ideias, enfim, para você estar espelhando e buscando aprimorar o jeito que você faz. Veja, a grande maioria dos candidatos, eu diria pobres, né, que não tem família política, que decidem entrar na política porque acha que tem condições de pleitear um cargo, porque ele é um cara animado, alegre, é um bom contador de piada. Quando ele chega no recinto, ele anima, ele toca violão, ele conta história. Todas essas pessoas, elas acham que por serem agradáveis, elas podem ter chance de eleição. Mas a liderança, ela tem que falar para as pessoas do que é que elas podem ser beneficiadas. Qual o ganho, mexer com a mente, com o coração dessas pessoas. Na primeira live que eu fiz nesse ano, eu disse que a gente ia se basear nesse período nas duas figuras que polarizaram a eleição de 2022, Lula e Bolsonaro. Se você pegar qualquer um dos dois, né, não estou querendo aqui que você seja lulista, nem que você seja bolsonarista, mas se você pegar qualquer um dos dois, você vai ver os seus liderados defendendo as suas ideias de maneira muito firme e indo quase que às raias da loucura, principalmente no que a gente presenciou no último dia 8. Se vocês pegarem os eleitores do Bolsonaro, não estou dizendo que a técnica que o Bolsonaro
utilizou seja a adequada. Aliás, eu recrimino, não tô, mas é importante que você entenda como é que as ideias chegam e formam essa liderança, para o bem ou para o mal, certo? Não sei se você consegue me entender. Você precisa convencer as pessoas para que elas saiam das suas casas, para que elas peguem as suas ideias e elas façam das suas ideias o motivo da luta delas. E isso você não consegue numa reunião simples, reunindo a família do amigo, do compadre, dos seus parentes. É necessário muitas reuniões e muito treino. Eu sempre digo para as pessoas que têm interesse em se candidatar que elas treinem muito, que elas aprendam a falar, aprendam a olhar os olhos das pessoas, aprender a estudar as reações, até onde que sua fala está conquistando, até onde suas ideias estão aglutinando, como é que essas pessoas vêm para a sua campanha. Não, a campanha ela não pode ser pensada só em dinheiro. 99% dos candidatos, eles pensam antes de começar a trabalhar, eles pensam em quem vai ser o padrinho financeiro das suas campanhas. Ele já começa no final. E ninguém que tem dinheiro, que é empresário, que ganhou dinheiro com dificuldade, investe em mercadoria que não vai ter sucesso. E você pode estar sabendo, você pode se preparar, que é isso que vai acontecer com você. Ninguém vai te patrocinar se você não tiver um time organizado, se você não tiver uma ideia forte, se você não tiver lastro político. Lembre-se que toda candidatura precisa ter lastro social, lastro político e lastro econômico. Nós vamos falar muito sobre isso. E o primeiro passo que você tem que entender é que liderança é tudo isso. Liderança é a sua capacidade de juntar as pessoas em torno de você, em torno das suas ideias, em torno daquilo que você propõe. Quando você critica uma coisa, tem que criticar sabendo que está criticado. E não é só a crítica, você tem que propor a solução. Mas eu sou oposição. Você tem que propor a saída. Tá? Se você for oposição, você tem que dizer o que você vai fazer, mesmo que você diga, olha, eu não tenho dados concretos. Eu preciso, quando chegar, eu preciso avaliar para ver como é que é isso. Não pode. Não pode ser a crítica só pela crítica. Você tem que saber o que está falando, porque as pessoas no seu entorno, as pessoas que te acompanham, que te ouvem, têm que ver que isso é factível. Isso é liderança. Você ter a paciência de aguardar os seus liderados. Você ter a paciência de ouvir. Você ter a paciência de saber que não é o tempo deles. Se você tiver esses requisitos ou se você estiver disposto a treinar isso, você pode ter sucesso na sua campanha eleitoral. Essa é a habilidade principal de um candidato. Saber liderar, saber o tempo dos seus liderados, ter uma ideia forte e construí-la até o limite do grupo para você poder fazer as alianças necessárias com esse grupo e dar um passo seguinte, tá certo? Vou fazer um parêntese aqui para não falar muito sobre isso. Amanhã a gente vai falar sobre outra característica da liderança, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu quero continuar falando sobre a conjuntura nacional, porque está muito forte isso nacionalmente. Não vou nem começar a abordar aqui para não falar muito, mas eu quero dizer para vocês que eu vou dividir em duas lives esse assunto. Às 6 horas da manhã eu vou entrar fazendo uma análise nacional, do quadro nacional para te orientar. E em torno de 15 para meio-dia eu entro falando para você que quer ser candidato, tá certo? Nós vamos ter 2 lives durante o dia para a gente ver como é que a gente vai organizando esse debate, tá certo? Então vamos ficando hoje por aqui, dizendo que amanhã, portanto, amanhã às 6 horas da manhã, esse quadro
de conjuntura, falando de como é que está Brasília, como é que se formata o governo, quais são os caminhos, as possibilidades desse governo e como é que a gente entra com a nossa candidatura, com o nosso projeto para 2024 nisso. E 15 para meio-dia a gente começa uma live falando das habilidades de uma candidatura, tá certo? Um abraço, um beijo, até amanhã.